Bom dia, meus queridos irmãos. Maravilha. Eu queria pedir que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 12, ou seja, todo o Salmo de número 30. Meu objetivo nesta manhã é falar a respeito da gratidão que este Salmo enfatiza para nós. Ele começa dizendo assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, mas a alegria, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por Ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito Te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças Te darei para sempre. Oremos. Senhor, pedimos a assistência do Teu Espírito, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas nessa hora, para trazer-nos a compreensão verdadeira a respeito desse texto e também a mensagem que é capaz de transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nesse sentido. É a oração que a Ti fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de destacar para os irmãos, neste texto, pelo menos 4 motivos que Davi apresentou neste salmo a respeito da gratidão. Do verso 1 ao verso 3, ele estaria agradecendo a Deus pelos triunfos que Deus lhe permitiu experimentar. Do verso 4 ao verso 5, a respeito do perdão que Deus lhe concedeu. Do verso 6 ao verso 7, sobre a segurança que Deus representa para a vida daqueles que clamam por Ele. E do verso 8 ao verso 12, a respeito da misericórdia de Deus de ouvir as nossas orações quando diante dele suplicamos por socorro. E antes de nós vermos detalhadamente a respeito de cada um desses assuntos que o salmista apresenta, eu preciso dizer que por causa da nossa natureza, também por causa dos estímulos externos que nós sofremos diariamente, tentações, dificuldades financeiras, problemas familiares, traumas do passado, dificuldades de segurança na sociedade, as crises políticas e financeiras que as nossas autoridades impõem sobre nós por causa de uma má gestão. Por estes e outros motivos, somos inclinados, somos seduzidos, somos empurrados para um estado de ingratidão, de murmuração. Aliás, o pecado da murmuração tem a sua base na ingratidão. Só murmura aquele que não está agradecido ou satisfeito por alguma situação. E a Bíblia já nos adverte a respeito desse perigo. Eu não preciso abrir, irmãos, já lerei aqui para nós. O capítulo 1 de Romanos, verso 21, o apóstolo Paulo disse: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus
próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Diz o texto que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, verso 2, dizem assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista continua nas palavras do apóstolo Paulo. Então, esses dias são dias em que nós, além da nossa pecaminosa, sofremos as pressões do avanço do pecado na sociedade e encontramos nesses contextos todos os estímulos necessários para sermos realmente ingratos para com Deus. Porém, a Escritura também nos adverte, não apenas do perigo da ingratidão, mas também nos adverte sobre os benefícios da gratidão. E um dos textos que gostaria de ler está no Salmo 107, verso 1, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Também diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós vimos que este assunto ele é central para a Escritura. Tanto no Antigo como no Novo Testamento nós encontramos toda a ênfase neste assunto a respeito dos perigos da ingratidão e também dos benefícios e as razões que nós temos como igreja cristã para sermos gratos a Deus e, por que não dizer também, gratos uns para com os outros. Este salmo, ele começa falando a respeito no título aí, Salmo de Davi, Cântico da dedicação da casa. Nós não sabemos precisar que casa é esta que Davi estava se referindo. Não sabemos. Talvez o futuro templo, talvez o tabernáculo que o próprio Davi armou para trazer a arca da aliança. E esse assunto, ele está narrado no texto de 2 Samuel capítulo 7, diz lá, se não me engano, no verso 3, que Davi, ele armou um tabernáculo provisório, para então acomodar a arca da aliança. Nós não sabemos precisar exatamente sobre que casa é esta. O que nos chama a atenção é que, lendo o Salmo 30, nós não encontramos nenhuma referência a respeito desta casa para a qual o Salmo foi dedicado. Outra situação interessante que gostaria de destacar, olhando para este salmo, são os motivos que Davi está apresentando aqui, de triunfo, de perdão, de segurança e da misericórdia de Deus em ouvir o nosso clamor. Uma vez, uma professora resolveu fazer uma pesquisa com os seus alunos, e nessa pesquisa ela pediu para que os alunos fizessem uma lista de 7 lugares que elas consideravam as 7 maravilhas em todo o mundo. No final de todo o exercício, a professora resolveu recolher todas estas listas, e na maior parte dessas listas, alguns lugares foram citados, como por exemplo, o canal do Panamá, Grand Canyon, as pirâmides do Egito, as muralhas da China, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, também o Empire State, lá em Nova York, e também Taj Mahal, na China. Esses foram os principais lugares que aqueles alunos listaram. E a professora percebeu que havia uma aluna que não tinha entregue a sua lista. Ela se aproximou dessa aluna e perguntou se ela estava tendo alguma dificuldade. Ela disse: sim, estou tendo sim um pouco de dificuldade. E ela, curiosa, pediu para que a aluna lesse a lista que ela havia feito. E, para surpresa da professora e demais alunos, a lista que aquela menina fez constava como 7 maravilhas do mundo: ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Para a criança, os motivos que ela encontrou para reconhecer as 7 maravilhas do mundo não tinha nada a ver com localizações geográficas, mas os benefícios que Deus já havia lhe dado. E é isso que nos parece
quando nós olhamos para esse salmo. O salmo foi dedicado para uma casa, no entanto, Davi está olhando para outros valores considerados por ele mais excelentes. Vamos olhar cada um, portanto, desses motivos que ele apresenta nesse salmo, a partir do verso 1 ao verso 3. Aqui, o salmista está apresentando o motivo de ter experimentado triunfo em algumas experiências da sua vida. Por exemplo, no verso 1, Davi vai agradecer pelo livramento que Deus lhe deu diante de um perigo. Diz o texto: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi, ele edificou um grande império. O governo de Davi, o reinado de Davi, estendeu todo o governo das terras de Israel e fez com que, através destas conquistas, também provocasse muitos inimigos, porque com as guerras eles foram tomando as terras e assim então fazendo vários inimigos. E era um anseio dos seus inimigos que Davi então chegasse um dia da sua morte, para que uma vez mais retomasse as terras que eles estavam ocupando. Mas diante de um perigo eminente na vida de Davi, Davi reconhece o livramento de Deus e ele agradece a Deus por ter livrado. Ele diz: porque tu me livraste, e esse é o motivo que ele dá para o fato de estar exaltando o Senhor. Ainda nesses versos que enfatizam os triunfos na vida de Davi, verso 2, nós descobrimos por que os inimigos de Davi estavam já fazendo festa comemorando a sua morte. Porque ele foi acometido de uma séria enfermidade e diante dessa situação de enfermidade, Deus o sarou. Olha o que diz o verso 2: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse... Desculpa, irmãos. Senhor, verso 2: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Davi estava enfermo, Deus veio ao seu socorro e o sarou. E por fim, verso 3, nós verificamos que essa enfermidade foi de uma gravidade tal que ele realmente chegou à beira da morte. No entanto, Deus lhe preservou a vida e esse é o motivo que ele está aqui agradecendo a Deus. Verso 3: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Veja como, de maneira progressiva, Davi narra o que ele está passando. O perigo que ele estava correndo de ser dominado pelos seus inimigos, a enfermidade que Deus o livrou, o sarou, e por fim, o risco claro de estar a ponto de morrer, e Deus agindo, preservando-lhe a vida. Diante desses triunfos na vida, Davi então agradece a Deus. Em segundo lugar, ele vai agradecer pelo perdão de Deus, primeiro pelos triunfos, verso 1 ao verso 3. Verso 4 ao verso 5, ele está agradecendo a Deus pelo perdão que Deus lhe concedeu. Olha o que diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Aliás, irmãos, quando nós experimentamos uma alegria muito grande, somos surpreendidos por uma boa notícia, a reação mais natural que nós temos é de compartilhar a nossa alegria. Nós queremos que alguém saiba as coisas boas que estão acontecendo conosco. E aqui Davi tem essa reação. Ele está chamando o povo para que dance, para que cante e deem graças ao seu santo nome. E a razão ele apresenta no verso 5: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E o paralelo desta mensagem está no final: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós pecamos, nós transgredimos as leis do Senhor, nós não somos dignos de estarmos na presença de Deus, nós não merecemos nenhum benefício da parte de Deus, fomos encontrados injustos e incapazes de resolver a nossa própria injustiça. No entanto, a graça de Deus nos alcançou, e é pelos méritos do Senhor Jesus que somos beneficiados, é o que diz Paulo no capítulo 1 de Efésios. Foi por causa de Jesus que nós recebemos todos os benefícios da misericórdia e da graça do Senhor. Os dias que nós estamos vivendo podem ser dias aqui considerados como dias de trevas, mas nós temos uma certeza,
que esse tempo de trevas passará. E o dia se aproxima, quando as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas, e nós nunca mais encontraremos na nossa existência motivo de tristeza. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando. Não tenho dúvidas a respeito disso. O dia se aproxima, quando os nossos sofrimentos serão cessados. E isto está no fato de Deus estar sendo misericordioso conosco, nos perdoando os pecados, nos levantando quando nós estamos desanimados, nos dando coragem para enfrentarmos os tratamentos de saúde, nos fazendo acreditar na possibilidade de mudança das nossas circunstâncias e até dos relacionamentos que nós tanto amamos, porém nós não temos mais tanta alegria e tanto prazer neles. Deus nos renova a esperança nesses dias e nos faz perceber que a sua graça, que a sua misericórdia tem operado a favor da nossa vida, e é nesse motivo que Davi encontra então razão para agradecer a Deus, como também nós devemos encontrar. Versos 6 ao verso 7, aqui Davi vai agradecer a Deus por Deus ser a sua segurança. Olha o que diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, que, como já foi dito, o reinado de Davi foi considerado um reinado próspero, glorioso, referência em toda a história. Quando se dizia que Jesus era filho de Davi, essa era uma referência a um governo justo, próspero, de paz. E Davi, nessa prosperidade do seu reinado, do seu governo, olha o que ele dizia em seu coração: jamais seria abalado. Provérbios capítulo 16 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O Salmo 138 diz que Deus conhece e dá graça, Deus dá graça aos humildes, porém aos altivos, aos soberbos, aos arrogantes, Deus os conhece à distância, no sentido de relacionamento, enquanto que com o humilde Deus tem intimidade, com o arrogante Deus se relaciona à distância. E é isso que Davi está dizendo aqui no verso 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Davi reconhece que o seu governo, que a sua prosperidade, que a glória do seu reino não poderiam oferecer a ele nenhuma segurança, e quando ele pensou que poderia oferecer qualquer segurança existencial para ele, ele logo se sentiu conturbado, porque Deus virou o seu rosto para ele. Ora, irmãos, todos nós devemos cultivar uma vida de humildade diante de Deus. Nossos títulos acadêmicos, o salário que nós recebemos, a casa que nós possuímos, o carro que nós temos, a família que nós temos, as oportunidades na vida que nós temos, em nenhuma dessas experiências podemos encontrar qualquer motivo de segurança, a ponto de dizer que nunca cometeremos este ou aquele pecado, que nunca seremos abalados, que nunca passaremos por esta ou aquela experiência. Precisamos, diante do Senhor, manter os nossos corações humildes, com a cerviz curvada diante dEle, porque tudo na nossa vida depende da misericórdia de Deus. E Davi está reconhecendo que no momento de vacilo, ele experimentou altivez, mas logo Deus lhe deu uma experiência disciplinar para perceber que a segurança vem do Senhor, e ele então agradece a Deus por isso. E por fim, verso 8 ao verso 12, nós encontraremos aqui Davi agradecendo a Deus, porque Deus, quando ele orou, o atendeu. Olha o que diz: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Quais foram as indagações que Davi fez nesta oração, caracterizada por clamor e por imploração? Verso 9 deixa claro para nós quais foram os termos principais dessas orações. No momento que ele estava vivendo, verso 1 ao verso 3, aquelas crises em relação à saúde, a morte muito próxima e os seus inimigos torcendo para a sua queda. Olha os termos da oração, verso 9 e verso 12. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio.
Esta foi a oração e os termos da oração que Davi fez. Agora veja o que diz o verso 11. A resposta de Deus o alcança. Agora, ele diz, em relação ao que aconteceu: converteste o meu pranto em folguedos, em festa. Tiraste o meu pano de saco. Era uma prática comum antigamente das pessoas se humilharem, tirando todas as suas vestimentas, se vestindo de saco e deitando na cinza. E Deus então tira Davi de um estado de humilhação, de tristeza, de calamidade, e dá a ele a experiência de alegria. É o que diz o final do verso 11. E qual foi então o propósito que Deus atendeu a sua oração? Verso 12: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Esse último verso, ele atinge todos os versos anteriores, porque Deus o livrou da morte diante de uma enfermidade e alegria dos seus inimigos, porque Deus estava perdoando os seus pecados, porque Deus o estava sustentando no momento em que ele estava a ponto de preceder uma queda. Por que Deus está atendendo às suas orações? O motivo está aí no verso 12: para que o espírito de Davi cantasse louvores e jamais se calasse. E ele conclui fazendo uma promessa, não apenas diante da experiência presente, mas diante de tudo o que Deus havia feito, independente do que poderia vir diante dele. A promessa que ele fez foi esta: Senhor, Deus meu, graças te darei. E aqui nós temos a palavra no futuro: para sempre, graças te darei para sempre. E como que esta palavra agora se aplica a nós? Se aplica a nós, nos estimulando a vivermos uma vida de gratidão a Deus. E nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus. Olhando para a experiência de Davi, ele estava diante de uma possibilidade enorme de ser motivo de opróbio, ser motivo de humilhação, ser motivo de ser ridicularizado pelos seus inimigos. Deus o livrou. Davi estava enfermo, e na enfermidade ele clamou ao Senhor, é o que nós vimos aqui no verso 8, verso 9, e Deus o sarou daquela enfermidade. A morte, como é dito no verso 3, Deus o livrou da morte. Todos os dias, irmãos, temos experimentado essa graça divina, de estarmos sendo alvo dos livramentos, da cura. E quantas possibilidades de morte nós estamos correndo o tempo todo, e como nós estamos sendo livrados o tempo todo. Às vezes passa ao nosso coração de que nada Deus tem feito a nosso favor. Estamos às vezes olhando para experiências das finanças, essa opressão política que nós estamos vivendo no nosso país, a dúvida e a descredibilidade em relação às instituições públicas. Isso traz muito desânimo para nós, mas a palavra de Deus nos ajuda a entender, a despeito de todas as coisas negativas que temos vivido, não só no cenário político, mas também na nossa vida pessoal, a observarmos esses detalhes que Deus tem trabalhado em torno de nós, nos livrando da morte, nos preservando a vida, curando-nos de enfermidades essas que todos nós estamos sujeitos todos os dias. Um vírus, por mais pequeno que seja, é capaz de abalar a nossa vida. Um mosquitinho está deixando o país inteiro em estado de alerta, e muita gente tem sofrido. Olha para nós, olha para si, como Deus tem te poupado dessas enfermidades. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus também pelo perdão dos seus pecados, porque se não fosse pela obra expiatória de Jesus, nós jamais teríamos comunhão com o nosso Deus. E se estamos aqui hoje com a certeza da vida eterna, sabendo que a morte não poderá tirar aquilo que Ele nos garantiu, nada poderá nos separar do amor de Deus, é por causa do perdão divino. Agradeça a Deus por estar sendo perdoado dos seus pecados, porque se Deus levasse em consideração os nossos pecados, nós jamais poderíamos ter qualquer experiência de alegria nessa vida. Agradeça a Deus também por estar te sustentando, te dando oportunidade para trabalhar, te dando sabedoria e inteligência para articular relacionamentos,
a favor do bem do outro e de si mesmo. Agradeça a Deus pela família que você tem, independente do que você tem vivido de tristeza ou de alegria, é a sua família por quem devemos orar, por quem devemos agradecer a Deus, quando tem tanta gente que não tem família, quando tem tanta gente que não tem pai, não tem mãe. E esse período do final do ano, com as comemorações do Natal e as comemorações do final de ano, para uns é uma experiência de extrema alegria, de prazer, de satisfação. Para outros é um momento de depressão, porque não tem com quem compartilhar essas oportunidades. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado, e precisamos agradecer a Ele por isso. E agradecer a Deus também porque Ele tem ouvido as nossas orações. Nós não temos e não servimos a um Deus que é surdo e não pode ouvir as nossas orações. Em qualquer momento de tribulação que estivermos vivendo, nós podemos clamar ao Senhor, e Ele do alto céus ouve a nossa oração e vem ao nosso socorro. Por qual motivo? Para que não nos esqueçamos dos verdadeiros motivos pelos quais devemos nos dirigir a Deus com um espírito grato. Não deixe de agradecer àqueles que vivem com você, com palavras, dizendo muito obrigado. Por algum motivo, quando nós estamos bem jovens, nós agradecemos a nossa esposa e o nosso esposo, mas com o passar dos anos, a gente vai achando que não precisa mais agradecer pelas tarefas simples que eles fazem em nosso favor. Não esqueça de agradecer pelos detalhes, pelos cuidados mais bondosos que o seu cônjuge tem feito a seu favor. Não esqueça de agradecer pelo seu filho, quando você pede para ele desligar a luz. Ao se levantar e desligar a luz, diga muito obrigado. Nós temos muitos motivos para agradecermos com as nossas palavras. Nós podemos agradecer também através do serviço. A reação mais natural quando nós somos alvos da bondade das pessoas é de retribuirmos. Imagina você viajando para uma cidade e lá o seu amigo te hospeda, trata de você com muito carinho, te alimenta, te dá toda a assistência, e aí quando ele vem para cá, para a sua cidade, não seria natural você recebê-lo, não pelo sentimento de dívida, mas pelo sentimento de gratidão por aquilo que ele fez por você? Isso faz parte do espírito de gratidão, de nós darmos presentes para as pessoas e retribuirmos a elas aquilo que elas têm feito de tão bondosamente para conosco. Não deixe de agradecer. Hoje de manhã, agradeça por esta igreja, pela sua liderança, pelos professores de escola dominical, por esse clima maravilhoso, pela cantata que iniciará no próximo sábado e também no domingo, por tantas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus aqui. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus porque você tem saúde, agradeça, agradeça, agradeça. Foi para este fim que Deus abençoou a vida de Davi e tem abençoado as nossas vidas. Vamos orar?